Olá, salve Maria, sou o Lucas Monteiro. Vamos aqui continuar agora a leitura do capítulo 1, Necessidade da Verdadeira Devoção. Nós vamos acompanhar aqui o audiobook do Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, do canal do YouTube Vocação de Jesus. Se você quiser se inscrever lá, é Vocação de Jesus, audiobook completo. Vamos agora para o capítulo 1. Fazendo essa reação, React, e acompanhando e fazendo os comentários. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. Êxodo 3,14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para... Vou até mostrar aqui a parte, que vai falar assim, em comparação, se a gente compararmos a Virgem Maria com Deus, a Virgem Maria é nada, é menos que um átomo, e Deus não tem necessidade nenhuma dela para fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Isso é um ponto que São Luís vai colocar. E aí agora ele vai mostrar o contraponto. Sendo Deus quem é, por que Ele escolheu a Virgem Maria? Aí você vai ver a explicação. Mas explicando que Deus, Ele é Deus, e basta a si mesmo. Esse é o ponto. Para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Aí, ó. No entanto, supostas sendo as coisas como são, Deus, Ele querido começar e acabar suas maiores obras pela Virgem Maria, que é a encarnação de Jesus. Jesus começou a encarnação de Jesus o nascimento de Jesus pela Virgem Maria. E depois de formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento. Ele é Deus e não mudará nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então aqui, ó, começar e acabar. Então entendendo que Deus é Deus, Deus basta a si mesmo, Deus não precisa de ninguém para fazer nada, porque basta para Deus querer tudo fazer, isso é ponto final, amém? Deus, mesmo assim, podendo fazer o que quer, Ele quis precisar da Virgem Maria para o seu filho nascer, né? Ele quis ter a Virgem Maria como mãe. E como Deus iniciou pela Virgem Maria, Ele também termina pela Virgem Maria, há de crer que Ele não mudará de atitude. Entendeu? Então, Ele iniciou a salvação de nós, enviando Jesus pela Virgem Maria. Então, se Ele começou assim, Ele também vai acabar e continuar assim, porque Deus não muda. Entendeu? É isso que o São Luís está querendo dizer aqui. Deus iniciou a salvação de nós pela Virgem Maria, também vai continuar a nossa salvação com a Virgem Maria, porque Ele é Deus e não muda nem os seus sentimentos, nem a sua conduta. Aqui vai explicar melhor essas partes também. Entendeu? Então é só para explicar. Deus é Deus, e Deus, sendo Deus, quis servir-se da Virgem Maria para a salvação. E Ele continua a fazer isso. Simples assim. Artigo 1º. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu. E falando que os profetas do Antigo Testamento, por milênios, rezaram pedindo salvação. Moisés, Abraão, os patriarcas rezaram. Mas só em Maria, quando Maria rezou, que veio o Salvador. Então é isso que o São Luís está dizendo. Alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho. Aqui, ó.
Essa parte eu tinha falado também. Aqui, ó. Durante 4.000 anos lhe fizeram profetas e santos na antiga lei para obter esse tesouro. Só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela grandeza de suas virtudes. Diz Santo Agostinho, que não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. De receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da A corte liberdade celestial. de Maria. Deus Perguntou a liberdade, né? Você quer servir? Então, Deus não obrigou a Virgem Maria a ser santa, não obrigou. Deus perguntou. Então, ela teve a liberdade de trilhar esse caminho. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Deus Filho desceu. Nossa, tem muita coisa para explicar. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de ter pedido consentimento por um de seus ministros de sua corte, Arcanjo Gabriel. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir seu filho e todos os membros do seu corpo místico, que é a Igreja. Comunicou-lhe a fecundidade, na medida em que uma simples criatura podia receber. Quando falar aqui do Espírito Santo, vai dizer isso, né, que o Espírito Santo a cobriu com sua sombra, né, e no ventre dela o Filho do Altíssimo, né. Então, a Virgem Maria teve essa fecundidade de gerar Deus no seu ventre, né. Tem outra explicação também, que segundo a Santíssima Trindade, né, como é que Maria gerou Deus, né? É porque Deus é sempre na eternidade, né? A Santíssima Trindade sempre existiu. No tempo, quando Deus criou o mundo, o tempo, aí veio Jesus Cristo no tempo. Então a Virgem Maria é mãe de Deus no tempo, né? Que o tempo e espaço, né, é a nossa realidade. E o Espírito Santo também, ele é esposo que fecundou Jesus em Maria. Então ele então ao mesmo tempo, Maria é filha de Deus Pai na eternidade, é mãe de Deus Filho no tempo e é esposa do Espírito Santo, que fecundou Cristo no ventre de Maria, né? Então, na Santíssima Trindade, Maria é ao mesmo tempo filha, mãe e esposa. E sempre virgem. Amém. Virgem perpétua. Ao seu seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre, para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em... Uma observação de qual novo Adão, né? Porque Adão também foi gerado foi gerado da terra, né? E soprado o sopro da vida, né? Então, qual Adão? Que Adão não nasceu de mulher, né? Adão veio diretamente de Deus, né? Que moldou e soprou a vida, né? E por isso falou qual Jesus Cristo, né? Que veio do Espírito Santo, né? Do céu da eternidade, foi gerado em Maria, sem auxílio de homem também. Nasceu só de Maria. Por isso a virgindade perpétua. Seio da Virgem Mãe. Não teve relação. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência. Só a Virgem Maria conhece os segredos de Deus. Fala, os segredos é o que a gente não conhece. Só a Virgem Maria conhece. Como é conceber um Deus? Só a Virgem Maria sabe, porque ela é mãe do próprio Deus. Deus quis ser filho dela. Então, isso é coisas que só a Virgem Maria passou, sabe e compreende, né? Então, incompreensível. E majestade, dependendo desta Virgem amável, em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir,
para fazerem ambos um mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de sua mãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Como no nosso Pai terrestre, assim desceu ser Virgem de Maria. Nossa, isso aqui, gente, é muita reflexão. Nossa, é muita coisa. Porque às vezes cada palavra aqui quer dizer uma coisa que fala da Sagrada Escritura, né? Aqui está falando da vida oculta de Jesus, né, com a Virgem Maria. E da missão dela de sofrer com Cristo, né? Que Cristo sofreu no corpo, Maria sofreu na alma, né? Uma espada de dor transpassar a sua alma. Então, mas eu vou continuar aqui, vamos. Como outrora Isaac, com o consentimento de Abraão, à vontade de Deus. Foi ela que... Igual Abraão, né? Deus pediu lá para sacrificar Isaac, né? Ele ia fazer. Foi o mesmo que Deus fez com seu filho. Sacrificou seu filho Jesus, né? Ou melhor, enviou seu filho Jesus. Jesus, obedecendo, se ofereceu, né? Então ali Abraão passou mais ou menos o que ele ia passar, o que Deus passou, né? Porque Abraão foi oferecer o seu filho a Deus, né? E Deus ofereceu o seu filho para a nossa salvação. E Jesus se ofereceu, né? Aceitou e veio e obedeceu, né? Para nos salvar. Porque já sempre, toda hora Jesus fala, né? Vim fazer as obras de meu Pai, não vim fazer a minha vontade, mas as obras do meu Pai. Então, ele quis fazer. E fez, né? Então, é muito profundo, gente. Muito profundo. Quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Essa parte é muito difícil para muita gente compreender, porque fala aqui, ó, Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela submissão a Maria durante 30 anos do que ele teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Como compreender isso? Jesus Cristo deu mais glória a Deus obedecendo aquela que deu glória total a Deus do que se Jesus fizesse todos os milagres mais magníficos do mundo. Aqui, né, São Luís mostra aqui que Deus ele se agrada muito mais da obediência do que dos prodígios pelo mundo inteiro, maiores prodígios pela terra. Como Maria é obediente a Deus 100%, Jesus obedecendo a ela, porque ela é obediente a Deus, isso deu mais glória a Deus do que se Jesus saísse fazendo todos os milagres, curando doente, ressuscitando morto. Ia ser um prodígio, muito bem, mas a obediência é muito maior. A glória dada a Deus pela obediência de um filho, a sua mãe, em que ambos são totalmente fiéis a Deus, isso deu mais glória a Deus do que Jesus passar sobre a terra fazendo milagre em todos os lugares. Por isso que fala, né? Deus é muito simples, né? Deus é o amor, né? Que nem aconteceu, pode acontecer. Pessoas recebem milagres de Deus e não mudam o coração, né? Teve prodígio, teve milagre, né? Agora, né? Jesus, por obediência a Deus, se submeter a Maria, que Maria já é submissa a Deus, essa obediência para Deus valeu mais, né? Deu mais glória a Deus do que se saísse fazendo prodígio, né? Que nem todos iam converter em salvação, né? Mas a submissão sobe ao céu, né? Esse amor. Aqui, ó, continua. Quão altamente glorificamos a Deus
quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de quem? Jesus Cristo, nosso único modelo. Não tenho nem mais o que comentar. Já está Quão altamente comentado. glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, Imitamos a exemplo Jesus. de Jesus Cristo, nosso único modelo. Único modelo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Essa aqui é legal. Quando a gente examina, né? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Aqui, ó. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel. Jesus, ele iniciou seus milagres por Maria. Quando Maria disse, né, Shalom, né, saudação, São João estremeceu no ventre, né. Então ali foi o primeiro milagre de Jesus, por Maria. Logo ele falou, João ficou santificado no ventre, que vai dizer, né, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Ali, João Batista já recebeu a sua unção, né, de missão, que ele ia ter de anunciar Jesus, né. O segundo foi nas bodas de Canaã, quando Jesus mudou água em vinho a pedido de sua mãe, né. E foi o primeiro milagre na ordem natural, porque o primeiro Jesus fez, ele estava no ventre, né. Muita gente hoje fala que sobre a questão do aborto, né. Jesus realizou um milagre estando no ventre da Virgem Maria. Então ele foi o primeiro milagre que diz na graça, né, na ordem da graça. Porque estava no ventre, então é por uma graça. Agora na ordem natural, quando ele já tinha nascido e já era homem, né, adulto. Então a ordem natural, seu primeiro milagre de ordem natural foi transformar água em vinho. O primeiro milagre na ordem da graça foi santificar João Batista no ventre. Ele estava no ventre de Maria e João Batista estava no ventre de Isabel. Então, como é que está no ventre? Não é vida ainda, né? Acho que João Batista estava de 6 meses, né? E Jesus estava de poucos dias, né? Maria recebeu ali a graça do Espírito Santo. Então, assim que as palavras precisa nem brotaram falar, dos né? lábios de Maria, João ficou O pecado que é o santificado, aborto. e foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, Humilde mudou pedido. água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até ao fim dos séculos. O Espírito Santo, que era... Aí eu deu para entender o que é esse por Maria, entendeu? Porque tem muita gente, principalmente, né, de religião protestante, que fala, quando fala por Maria, mas você entendeu como é que é esse por Maria? É só ver esse exemplo de nas bodas de Caná e na visita a Santa Isabel. Jesus realizou seu milagre por Maria. Por Maria nesse sentido. Em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. É com ela, nela e dela que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem, e que produz todos os dias, até ao fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe. Essa parte aqui, ó, fala aqui que aí, ó, sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzir nenhuma outra pessoa divina, que quer dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não gera uma quarta pessoa, quinta, sexta, não. Por isso que fala que é estéril em Deus. Mas em Maria ele se tornou fecundo, porque ele fez Jesus Cristo homem no ventre de Maria. Era Jesus Cristo Deus. Aí fez Jesus Cristo homem, né? Tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Nesse sentido que o Espírito Santo é a esposa da Virgem Maria. Foi com ela, nela e dela que formou sua obra-prima. Um Deus feito homem, né? A sombra do Altíssimo virá sobre ti, né? E o ente que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo.
é essa obra-prima, um Deus feito homem. E, falando aqui, que forma todos os dias até o fim dos séculos os predestinados, aqueles os santos, né? E os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. Chefe e adorável. Eis porque, quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Não se Aqui explicando, né? Porque o Espírito Santo fecundou Jesus em Maria. Então, quando o Espírito Santo encontra uma pessoa que é devota da Virgem Maria, ele faz o mesmo processo. Fecunda Cristo em nós, no sentido de fazer que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Até o Santo Agostinho vai falar que a Virgem Maria ela é a forma de Deus. O que quer dizer? Que Deus, quando quer fazer com que uma pessoa seja santa, ele põe na forma, que é a Virgem Maria. E a Virgem Maria nos molda para que sejamos santos. Então é mais ou menos isso. O Espírito Santo em Maria fecundou Cristo, e quando quer que nós sejamos semelhantes a Jesus, quando encontra uma alma devota, o Espírito Santo trabalha melhor porque a Virgem Maria também está ali trabalhando, entendeu? É nesse completo contexto. Se você entendeu esse contexto, né? Que nem você pega, que tem igual o escultor. Tem aqui vai explicar no tratado. Tem duas maneiras de fazer uma escultura. Ou você batendo, tirando o excesso, ou você põe numa forma. Você põe numa forma, tipo joga o gesso, sai certinho. Batendo, se você errar, você tira um pedaço. Na forma, não. Você coloca, ela sai certinho. Então a Maria é a forma de Deus. É a forma que Deus usa quando Ele quer fazer os santos. E tanto que quem nasceu de Maria, né, o primeiro que é o modelo, foi o próprio Cristo. quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, Ficando como se coisa ele que não vai a vir lá na tivesse. frente já. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho. Não a reduz, porém, à ação, e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer explicando que o Espírito Santo em nós não gera outra pessoa divina, como eu falei. É que nós sejamos modelo de santidade imitadores de Jesus. é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça, inacessível até os mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja. E esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Por isso fala Maria, medianeira de todas as graças, mas o que ele diz aqui, o mar é a junção de todas as águas, Maria é a junção de todas as graças. Só diz, a gente já começa grande Deus tem um tesouro. Perceber quem é a Virgem Maria. Tem todas as graças que Deus queria pôr numa criatura, está em Maria. Um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor. A Virgem Maria, tem todas as graças, e ali Deus também quis colocar a maior de suas graças, que é o próprio Cristo. Entendeu? Então é aquela mesma história, né? Ele conhece o filho, conhece a mãe. De cuja plenitude os homens se enriquecem. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes. Deus Filho comunicou. Virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui.
Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quando quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Por isso que fala, né, a Maria medianeira de todas as graças. Todas as graças que Deus derrama no céu, na terra, né, passa pela intercessão de Maria, porque a Virgem Maria está com Deus, né, todo o tempo. E tudo ela intercede. E que nem acabou que o Espírito Santo fez ela medianeira de todas as graças. E, né, na igreja, na catequese, tem muita explicação. Por que Deus pede a Virgem Maria que interceda, né? Porque uma coisa é Deus derramar graça e a gente rejeitar. Mas quando Maria intercede, a graça chega, né? Porque é alguém humano, com liberdade, que está pedindo a Deus que essa graça seja derramada. Então a graça vem com certeza porque a Virgem Maria está intercedendo. Quando é Deus enviando para nós, a gente pode rejeitar, certo? Porque a gente tem liberdade, então a graça não chega. Mas quando Maria intercede, ela chega. Então por isso que todas as graças que Deus derrama, passa por Maria. Tanto que a maior, que é Cristo, veio por ela, as menores não virão. Tal é assim. a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que, em toda a vida, quis ser pobre, humilde e escondida até o nada. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso que digo simplesmente poderia provar... Espírito forte, ele vai falar que é os orgulhosos, né? É os que detêm muito conhecimento e ignoram o simples, né? Até vai falar uma parte sobre as vossas devoções. Falo pela Sagrada Escritura, pelos Santos Padres, citando longas passagens em latim e aduzindo os mais fortes argumentos que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Aqui o São Luís está falando que ele tem argumento para conversar com as pessoas que só entendem cultamente, né? Não entende simples, mas entende culto. Só que ele vai falar que o tratado vai falar simplesmente a verdade. Não vai ficar colocando, que nem às vezes eu falo, teologia, não sei o que, é isso, aquilo. Não, vai falar simplesmente o que a igreja ensina e simples assim. Sem nome difícil, sabe? Tipo, teofania, fala uns nomes difíceis. Não. Falo, simples. Porém, aos pobres e aos simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contento-me de lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Continuemos. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser, no céu, tão filho de Maria como o foi na terra. Por conseguinte, ele... Aqui, deixa eu ver aqui as partes. Mas acho que deu para entender, né? Que a graça aperfeiçoa, então é que sempre vai aperfeiçoando assim, né? Então, no céu continua. Então, Jesus não é só na terra, filho de Maria. No céu continua sendo. E aqui ele vai explicar por que Jesus no céu continua obedecendo a Virgem Maria, mas vai explicar também que a Virgem Maria, ela ordena ao seu filho Jesus fazer algumas coisas, mas não como uma mãe severa, mas é como uma mãe que é filha do Deus Altíssimo, né? Então ela continua sendo mãe, mas ela também é filha de Deus Pai e esposa do Espírito Santo, entendeu? Então esse mistério da Trindade que a gente nunca vai compreender, né? Porque a gente é só um, não é três, né? Mas a Virgem Maria continua sendo no céu mãe de Jesus, e Jesus continua sendo obediente a Maria no céu. E é como a mãe do rei mesmo, né? Quem governa é o rei, mas a mãe do rei também ela tem uma autoridade ali sobre o filho, só que o filho obedece à mãe quando ele quer, né? Obedecer, certo? E Jesus é o filho obediente, Maria só pede qual é a vontade de Deus, então dá tudo certo. Sempre. Por isso que é a onipotência suplicante. Toda súplica
é feita conforme a vontade de Deus e Deus sempre a concederá. Conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. E o Jesus Cristo não se rebaixa nada. Ele é Deus soberano, ele é filho de Maria, mas ele é Deus soberano. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus, Viu? Maria está toda transformada em Deus, sem pecado. Graça e pela glória que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra, tudo, o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus e que Deus, essa autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu parece ter a mesma autoridade de Deus, mas é no sentido que Deus quer realizar. É isso. Acho que eu tô aqui já. Não, aqui mais pra frente. Que cuidemos, porém, de não ver dependência e abaixamento algum de Jesus, ou alguma imperfeição, mas está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e não lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho, que é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória. Eu ia explicar essa parte, graça e glória. Né? Graça é de Deus e glória é o que ela recebeu também. Que transformam todos os santos. Por isso, a Virgem Maria não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. E quem que fala isso? São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, santos doutores da Igreja. Que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus. Deve apenas entender-se que a autoridade que Deus quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, parece. E que suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto à sua majestade. Então, o pedido da Virgem Maria é tão da vontade de Deus que Deus, entre aspas, se vê obrigado a realizar, porque ela pede o que Deus quer fazer, então Deus faz. Ele não resiste nunca a uma oração dileta, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Pronto. Essa frase aqui resume tudo que eu estava querendo esclarecer, né? Caso esteja alguma dúvida sobre isso. Isso aqui já mata muita coisa errada que a gente ouviu falar sobre a Virgem Maria. E suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde, que devemos pensar com muito mais razão da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Olha só, tem uma passagem que Moisés intercedia pelo povo, né? O povo do deserto. Deus queria castigar o povo, né? Que o povo estava muito... Nossa, quando você lê lá o Êxodo, cara, nossa, dá uma raiva. Que Deus salva, e o povo, nossa, dá uma raiva mesmo. O povo muito mal agradecido. É a gente mesmo. Né? Começa a reclamar de Deus, nossa, dá até gastrite. E Moisés intercede. E aí até tem algumas explicações que falam assim, que Deus não consegue punir o povo por causa das intercessões de Moisés. Então, é isso que está falando aqui. Se Moisés, sendo um homem, barrou a ira, quando diz ira de Deus, a justiça, né?
porque quem estava errado era o povo, né? O povo que estava injusto. Então, era a justiça de Deus. Deus barrou a justiça de Deus. Muito mais a Virgem Maria pode fazer isso, entendeu? Que falou que a oração dela é maior que todas as orações de todos os santos e todos os anjos juntos. Olha só. Que a oração de todos os anjos e todos os santos não fez Jesus vir da terra. A oração dela, sim. Né? Então é muito diferente, gente. É muito, não tem comparação. Incomparável. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Então, Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios poder e a que missão. os anjos apóstatas Missão. abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo que exalta os humildes. Lucas 1:52. Tem uma parte que falou aqui, a missão de Maria é repovoar o céu, colocando nos lugares que os demônios perderam santos, né? Tem um escrito lá do livro de São Francisco, né? Que fala de um lugar, né? Que São Francisco foi tão humilde que tem uma cadeira de um anjo, demônio no céu, né? Que ele herdou esse lugar, né? Que o demônio perdeu por orgulho, né? São Francisco recebeu por causa da humildade. Tem um escrito bonito lá do irmão que fala isso. Eu não falo muito porque eu não sei direito, né? Mas fala isso, né? É uma visão do céu, né? Que São Francisco herdou um trono de uns anjos por causa da sua humildade, né? E aí esse monge que teve essa visão foi falar com São Francisco e ficou olhando ele, né? Com um olhar de admiração. Aí o São Francisco falou assim: irmão, por que você está me olhando assim? Eu sou o pior dos pecadores. Aí veio a voz de Deus falando, né? Viu? Por isso que ele é humilde. E aí ele entendeu e o herdeu, né? São Francisco teve também encontro com o Serafim, né? Quando ele recebeu as chagas de Jesus, né? São Miguel Arcanjo, quando ele fez a quaresma aos Santos Anjos, né? Então, tem muita coisa assim de São Francisco com os anjos do céu também. É que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de Esmaga a seus cabeça da triunfos. serpente. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos. E diz-lhe estas palavras: In Jacob inhabita, habita em Jacó. Eclesiástico 24:13. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos e predestinados figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio e nos réprobos que Esaú figura. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo, de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Ah, não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer... Mais pra frente vai explicar essa diferença de Jacó e Esaú, né? Porque Jacó, ele teve muita ajuda da sua mãe, né? E o Esaú, ele
trouxe muito desagrado, né? O Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, que é uma bênção do céu, por um prato de lentilhas. Seria mais ou menos hoje a gente vender o nosso batismo por um prato de comida. Né? Nossa, na passagem ele até fala assim, o que me importa, né, essa graça de Deus, eu tô com fome. Aí trocou com Jacó. Jacó, né, fez uma persuasão ali, né? Falou, não, me vende o seu direito que eu te dou comida. Aí ficou lá não dando. Ele falou, o que eu quero? O meu direito pode ficar. A mesma coisa se vender o batismo, ou vender a salvação, por um prato de comida. Então só pra você ver o nível de que Esaú fez, né? Por isso que fala assim os reprobos, né? Como se fossem os reprovados. E os predestinados é aqueles que, por vontade própria, escolheram a Deus, né? Encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Ele lhe diz, in Israel hereditare, possui tua herança em Israel. Eclesiástico 24:13. Como se dissesse, Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados. Essa parte aqui é Jesus falando, né? Que alguns, os santos, né? Que nem Jesus falou, que estarão à direita de Deus e conduzirá com vara de ouro. Os que estão à esquerda, que serão jogados no inferno, será com vara de ferro. Será pai e advogado de uns, os que foram justos, e vingador dos outros. Que aí Jesus vai dizer, né? Eu tive fome, não me deste comer, eu tive sede, não me deste beber, eu estava nu, não me vestiste, estava preso, não vieste me visitar, está longe de mim, maus, né? Porque não fizesse a vontade do Pai. E aí esse que será vingador, né? E mais, fala assim, mas a Virgem Maria terá por herança só os predestinados, só os justos, de quem Israel é figura, né? Segurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Homo et homo natus est in ea. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro... Essa aqui foi difícil de entender. Um homem nasceu dela. Aí fala assim, um homem Deus, e também quando fala assim, um homem nasceu dela, todos aqueles que são predestinados por Deus, né? Um homem nasceu dela. O homem Deus e nós, filhos, né? Diz o Espírito Santo, segundo a explicação de alguns santos. O primeiro homem nasceu de Maria, foi o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus de Maria por adoção. Que aí esse aqui seríamos nós, né? Que foi mais ou menos quando Jesus falou, mulher, eis aí teu filho, filho é isso tua mãe. Então nós nascemos de Maria ali, porque foi ali que Jesus nos deu a Virgem Maria como nossa mãe. Então ali é mais ou menos o homem puro ali, né? Cabeça dos homens nasceu dela. Aqui, ó. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, Jesus é a cabeça da igreja. A cabeça nasceu dela. Então todos os predestinados, membros dessa cabeça, também têm que nascer dela, por consequência necessária, né? Porque Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, nós somos um membro. Se a cabeça e o corpo nasceu de Maria, a gente que é membro vai nascer da onde? Entendeu? De Maria também, se a gente faz parte do corpo. E aí que é a parte que vai dizer que não tem como ter Deus por pai e não ter Maria por mãe. Porque isso seria uma monstruosidade, isso seria um braço decepado, né? Não tem jeito. E igual as pessoas também falam, eu sou de Deus, sou membro, mas sem igreja. Aí seria um braço colado na cabeça. Imagina. A primeiro loucura. homem nascido em Maria é o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é
é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Nascer só os Do membros? mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. A mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe, Mas de outra que mãe não que seria, produziu a cabeça, não seria parte do predestinado, corpo de nem Cristo. membro de Jesus Cristo, e sim um Uhum. monstro na ordem da graça. Além disso, pois Dá pra que Jesus entender? é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Você Deste vê modo, aqui, ó, aqui já define muita explicação. Nossa. Só que já podia terminar todas as questões que a gente escuta aí sobre Maria, não sei o que, aqui já finalizava. Né? se Assim, qualquer fiel daria tem por Jesus Cristo encerrado. formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis. Gálatas 4,19. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho... É que São Paulo diz isso, né? Aí fala que muito mais Virgem Maria, que deu à luz mesmo ao Filho de Deus. Prepujando a si mesmo e a tudo nós o que também, acabo né? de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem. E aí, guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. Nossa morte é o nascimento. Mistério de graça que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. In electis meis niteradisces. Eclesiástico 24:12. Lhe diz ele: minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as tuas virtudes. És sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá por conseguinte as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda.
Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência. Sequência. Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles Autoridade. sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Não Jesus Cristo pode neles. Não se pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas estas coisas se não tiver direito e não domínio tivesse sobre suas poder almas, direito sobre por suas uma almas. graça singular do Altíssimo. E esta graça, É. que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Esqueci, dão Maria é a liberdade, né? rainha Tem do ela céu como e mãe. da terra, pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Então, Ora, a parte como o reino de interessante Jesus falando. Cristo compreende principalmente o coração, Aqui, ó. Jesus Cristo, aqui, ó. Maria, é rainha do céu e da terra, por graça. Recebeu de Deus a graça. Como Jesus Cristo, ele é por natureza, que ele já nasceu rei, ele é Deus, né? Por natureza, e por conquista como é. A gente, né, foi salvo pelo preço de Jesus. Então, aí tem algumas frases que falam assim, qual que é o valor do ser humano? Você vale um Deus crucificado. Então Jesus conquistou o reinado por conquista, né? Jesus Cristo nosso rei, Salvador. E Jesus Cristo também ele é por natureza, porque ele é Deus, ele já é. E a Virgem Maria, ela é rainha do céu por graça de Deus. Deus concedeu essa graça de ser mãe do Salvador, né? É a mesma coisa que eu fico repetindo, né? Deus dá graça conforme a nossa liberdade, né? Então Deus viu em Maria isso e ela aceitou, entendeu? Ela viveu, não é aceitar, né? Mas viveu também, né? Aceitou, depois faz o que quiser, não, fez o que Deus quis. ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos, a rainha dos corações. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Isso aqui, ó. Em segundo Isso lugar, aqui tá escrito no catecismo e tem muita gente que não entende. Isso aqui, ó. Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. A salvação é Cristo. Para nós conseguirmos a salvação é necessário a Virgem Maria. A Igreja define. é preciso concluir que A devoção à Virgem Maria ela é intrínseca, né? Ou seja, ela não tem jeito de sem ela encontrar Jesus. Não tem jeito. a Santíssima Virgem, sendo Tá no necessária a catecismo Deus isso. de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, Então não é muito hipotética, mais não é necessária escolha aos como as homens outras para chegarem a devoções. seu último fim. A da Virgem Não se Maria, ela é confunda, portanto, necessária. a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. A devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. O Viu? douto e piedoso Forte. Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, e que é Necessário. um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolampádio e vários outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma, para não me alongar. Tibi devotum messe,
est arma quedam salutis, quae Deus is dat quos vult salvos fieri. São João Damasceno. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, e que se conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Segundo, a outra, narrada nas crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus. Lucas 1:30. Sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou. Lucas 1:28. E a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. Lucas 1:35. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, lembrando para que deixar Virgem passar, sempre apesar de quer da tudo, vontade de quem Deus. ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva infiel a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus, para aí, com segurança, se ocultarem de seus inimigos, para Então, aí... lembrando bem, a gente entendendo, né? Quando fala Maria dá chaves, tudo, é porque Jesus é o Salvador, entendeu? E a Virgem Maria é a tesoureira das graças de Deus. Então, é que a gente escuta muito martelada errada de protestante, né? Então, aí tem que ficar sempre explicando a mesma coisa, né? Jesus é a salvação, Maria nos leva ao Salvador. Então, por meio dela, somos salvos, porque a gente encontra Jesus por meio dela. Como a gente viu aqui os santos falando, é necessária a devoção à Virgem Maria para receber a salvação de Jesus, entendeu? É necessário. E que nem a visão de São Francisco, né? A escada que leva ao céu tá a Virgem Maria. Para a gente chegar até Jesus, tem que passar pela Virgem Maria. Não tem como ser filho de Jesus sem ser filho dela. Então, gente, vamos parar de brigar com a mãe de Jesus, que é a nossa sem mãe. mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma é, esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, Salmo 44:13, suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo,
isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem que lhes esteja sempre presente como seu Papa João perfeito Paulo modelo a II, imitar e que a socorra com seu auxílio poderoso. todos os Disse santos. que isto aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como cedros do Líbano, se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Confira em Neemias 4:17. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem que os santos padres chamam o Templo de Salomão e a Cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção, e isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parece ter predito o Salmo 58, versículo 14 e 15, em que se lê: Et sient quia Deus dominabitur Jacob et finium terre, convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem. E saberão que Deus reinará sobre Jacó e até aos confins da terra. Voltarão à tarde e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Salmo 86, 3. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Por meio. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E Isso eu estava falando sobre a Virgem Maria ser mais oculta, né? É o que está explicando aqui agora. Aparentemente acontecido, devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, e em que diz que quando a viu, ela ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé, em que estava bem confirmado, não lhe ensinasse o contrário. São Areopagita, que falou assim, ó, quando ele viu a Virgem Maria, né, teve a visão, ficou resplandecente, né? E ele teria tomado como uma deusa se ele não fosse na fé que ele tinha aprendido na igreja, né, de quem é a Virgem Maria. Se fosse pela glória de Deus que ela revela, ele ia falar, é uma deusa, né? Mas pela fé na igreja católica que ele tem, ele percebeu, não, é a Virgem Maria, entendeu? É a Mãe de Deus que reflete a glória de Deus. Então, viu como é que a fé nos protege da idolatria? A gente só vê essa glória de Deus, né, pela nossa simplicidade, a gente fala, nossa, é tanta luz de Deus que é uma deusa, né? Mas a fé nos ensina que não, entendeu? É a Virgem Maria que resplandece a glória de Deus, a escolhida do Senhor. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, a Virgem Maria não tem medo de amá-la. Pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos... Todo amor à Virgem Maria, elogio que a gente dá à Virgem Maria, a gente dá glória a Deus. Porque é igual falou lá no começo, né?
O poderoso fez em mim maravilhas. Então a gente está louvando o que Deus fez nela. Né? Últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Obra-prima. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos Viu? apóstolos e Maria evangelistas, ela não não se ser exalta. quase mencionada. Segundo, porque, sendo a Quem obra-prima exalta das ela é mãos o de próprio Deus, Cristo. tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a Olha lá, terra. eu acabei de falar. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, Da justiça. deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, viu? Ela havia embora de que modo diferente. ela é a via, né? A passagem que Jesus veio a primeira vez, também será a que virá pela segunda. A via que Jesus virá pela segunda. O caminho por onde Jesus veio a nós pela primeira vez haverá de ser quando ele vier pela segunda, embora de maneira diversa. Então, Quinto, nascendo, né? pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Confira em Provérbios 8:35. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça, para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe darão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até ao reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Inimicitias ponan inter te et mulierem, et semen tuum et semen ilius. Ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius. Gênesis 3:15. Porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até ao fim. É importante, ó. Deus só criou uma única inimizade entre os filhos da Virgem Maria e os filhos do demônio. É a única inimizade que Deus criou e afirmou. Inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus.
Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas, mas em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma, que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças, que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria... Uma mulher, a humanidade se perdeu, por uma mulher, a humanidade se estabeleceu, né? Por um homem, fomos condenados, por um homem fomos salvos. Né? Eva e Adão nos perderam, Maria e Jesus nos resgataram. Maria também foi resgatada, né, por Deus, mas por Maria nós recebemos o Salvador. Né? E o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel, e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final, que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer, finalmente, que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão sicut sadite in manu potentes. Salmo 126, 4.
flechas agudas nas mãos de Maria, todo-poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, Amor, e que serão em oração, toda parte, para os mortificação. pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus asseclas. E para a vida ou para a morte, traspassarão lado a lado, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Confira em Efésios 6, 17. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros. Salmos 67, 14. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria, e em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Expectans expectavi. Salmo 39, 2. Capítulo 2. Agora encerramos o capítulo 1. Né? Se você puder deixar. Deixa eu só achar aqui. Deixar o seu like, né? Deixe sua pergunta aqui embaixo, alguma dúvida. Também pode colocar no nosso formulário. Se inscreva aqui no canal. Peça a intercessão da Virgem Maria, né, para essa consagração. Deus abençoe e na próxima vamos para o capítulo 3, né, da leitura do tratado. E segue aqui a playlist e também algumas informações sobre o tratado, as dificuldades, né. Vai ter tudo uma lista aqui de vídeos que é importante você saber sobre o tratado. Que Deus abençoe e Nossa Senhora interceda por nós. Amém.